Irmãos, nós estamos falando sobre santificação. E se você tem se atentado para as mensagens, e eu creio que sim, você tem notado que o que a gente está fazendo é estabelecendo uma base. Vocês viram que no começo nós estabelecemos na Bíblia, diante da palavra de Deus, o fato de que nós somos santos. Somos chamados de santificados em Cristo. Então nós já ocupamos uma posição de santos. Essa é a santificação posicional. Depois você viu que nós estamos sendo transformados conforme a imagem de Cristo. E essa é a santificação progressiva. É algo que está em progresso, que começou lá no dia em que você foi salvo, e ela vai perdurar por toda a nossa vida nesta terra. Você lembra que nos últimos 2 domingos nós estudamos Romanos capítulo 6, falando ali a respeito do redirecionamento, de que antes nós servíamos ao pecado, mas aquela força e intensidade que nós servíamos ao pecado, com muito maior intensidade, ela é redirecionada para servirmos a Deus. Então nós fomos livres do pecado, libertados do pecado, para servirmos a Deus. E tendo entendido isso, o que a gente vai fazer hoje à noite é ler o Salmo 51. Se você puder abrir lá, então, no Salmo 51. E nós vamos entender hoje à noite, de acordo com o Salmo 51, o que acontece quando uma pessoa peca. Esse é um assunto que normalmente nós não refletimos sobre isso. Se nós refletíssemos realmente e entendêssemos, buscássemos entender na palavra de Deus o que acontece quando o crente peca, isso nos ajudaria muito na luta contra o pecado. E o Salmo 51, ele dá para nós respostas sobre isso. Então a palavra de Deus diz assim, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Eu
refletindo sobre esse salmo durante essa semana, eu comecei a imaginar e pensar comigo que, de todas as mensagens que a gente vai ver, de que nós já vimos e vamos ver sobre santificação, essa é uma das mais impactantes, se não for a mais impactante. Porque o que a gente vai fazer, irmãos, é que no domingo que vem a gente vai ver o efeito da palavra na nossa santificação. Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, Jesus no versículo ele diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a nossa fonte de santificação, é ela que transforma a nossa vida. Por quê? Porque, como o Tiago disse, ela é como um espelho. Nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos mostra a nossa verdadeira imagem. Nós fomos criados à imagem de Cristo, mas o pecado, ele ofuscou toda essa imagem, ele embaçou essa imagem. Então, quando nós nos deparamos com este espelho, esse espelho nos mostra a imagem que nós temos pecaminosa. Ele mostra os nossos pecados. Mas da mesma forma com que você e eu, às vezes nós olhamos no espelho e nós corrigimos os defeitos que são possíveis de se corrigir, há defeitos que nós temos que não há possibilidade de serem corrigidos, né? Mas há outros que existe a possibilidade. Se você vê que seu cabelo está esvoaçado, você tem a oportunidade de corrigir. Se você vê que você tem uma sujeira nos olhos, você tem a oportunidade de corrigir, tirar essa sujeira e coisas assim. A palavra de Deus nos ajuda nesse sentido. Quando nós nos deparamos com esse espelho e ele mostra para nós a nossa real condição como pecadores diante de um Deus tão santo, nós temos a oportunidade e o privilégio de ver Deus agindo na nossa vida e o Espírito Santo transformando a nossa vida conforme a imagem de Cristo. O meu padrão de santidade é Cristo. Meu padrão de conduta é Cristo. O meu padrão de moral, caráter, vida espiritual, relacionamento com Deus, o meu padrão não é você e eu não posso ser o seu padrão. O nosso padrão é Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós devemos seguir as suas pisadas. Foi o que Pedro disse na sua carta. Então, o que acontece quando uma pessoa peca? O que acontece? Nesse Salmo 51, Davi ele derrama o seu coração diante de Deus. O que eu gosto muito dos salmos justamente por isso. A maioria dos salmos são derramamentos de corações. Homens de Deus que enxergaram a sua condição diante de Deus e humildemente chegaram perante Ele, reconhecendo o seu estado e clamando a graça de Deus para ajudá-los a endireitar as suas vidas diante dEle. E é impossível, irmãos, falar sobre santificação sem falar do Salmo 51. É impossível falar do Salmo 51 sem mencionar o autor desse salmo e o que aconteceu para que ele escrevesse o Salmo 51. O autor do Salmo 51, quem foi? Quem lembra? Davi. Mas o que Davi fez diante de Deus, porque os irmãos notaram aqui, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele diz ali no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele estava se sentindo sujo, ele fez alguma coisa. Os irmãos viram, versículo 7, purifica-me, ele clama por purificação. Versículo 10, ele clama por um coração puro. E no versículo 12, ele pede de volta a alegria da salvação no Senhor. O que aconteceu com esse homem? Aconteceu alguma coisa para que ele escrevesse esse salmo. E nós conhecemos, a maioria de nós aqui conhecemos bem a história, nós não temos tempo para irmos até o texto, mas se você quiser conhecer melhor, leia 2 Samuel capítulos 11 e 12. No livro de 2 Samuel, lá no Antigo Testamento também, você vai encontrar a história de Davi, do pecado de Davi. E é uma história muito conhecida por todos os cristãos, porque o que aconteceu ali é algo horrendo, que até mesmo nos dias de hoje seria algo que as pessoas olhariam com repulsa, porque até mesmo nos dias tão maus que nós estamos vivendo, aquilo que Davi cometeu é algo inaceitável, inaceitável. Se você ler 2 Samuel capítulos 11 e 12, você vai ver ali que
Basicamente o texto diz, eu vou dizer aqui as informações mais importantes de uma forma bem resumida, mas leia lá e pega as informações completas. Mas no capítulo 11 de 2 Samuel, houve um momento em que os reis deveriam sair para guerrear. Davi ficou aonde? No palácio. E a forma com que o texto foi escrito dá a entender que Davi estava com um tempo meio ocioso. Levantou-se do seu leito, foi passear pelo terraço, e lá do terraço, ele observando, deixando os seus olhos passearem pelo mundo, ele contempla ali uma mulher se banhando. Ou seja, uma mulher nua se banhando. E aí então, Davi, para alimentar a sua cobiça, ele teve a chance de cortar aquele mal naquele momento. Porque, irmãos, nós não somos responsáveis, infelizmente, nós não somos responsáveis pelas coisas que nós vemos. Infelizmente, nós andamos pelo centro da cidade, nós vemos pecado. Assistimos uma série, um filme, alguma coisa, pecados. Nós olhamos aí diante dos nossos olhos e constantemente nós vemos cenas de pecados. E aí, quando nós vemos coisas assim, nós temos a oportunidade de cortar esse mal naquele momento, seja virando os olhos, direcionando o seu olhar para o Senhor e pedindo, clamando a graça dele para que não nos deixe cair. Nós temos esse privilégio como servos e filhos de Deus. Mas Davi, ele desprezou esse privilégio. O que ele fez? Alimentando a sua cobiça, ele mandou chamar aquela mulher. Ele perguntou, quem é aquela mulher? E disseram para ele, aquela lá é Batseba. Mas ela tinha um esposo, Urias. E Davi poderia ter ainda cortado aquele mal naquele momento, mas ele, alimentando a sua cobiça, ele disse, traz aquela mulher para cá. E aí mandaram chamar aquela mulher foi até ele. E a Bíblia não entra em detalhes porque ela foi até ele, não diz se ela foi realmente obrigada a obedecer à voz do rei. A Bíblia não entra nesses detalhes, mas ela foi até ele. E aí então ele se deitou com ela, cometeu um adultério, fez com que ela cometesse um adultério também, porque ela era casada. E daí ela foi para casa. Passado um tempo, ela mandou dizer para ele um recadinho básico: estou grávida. Parece uma novela da vida real, né? Estou grávida, e agora? A reação de Davi, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? O marido dela está na guerra, não está? Lembra? Os soldados estavam guerreando e Davi deveria estar com eles. O marido dela é Urias? Sim. Ele está na guerra? Sim. Então peraí. O meu capitão está lá e eu vou mandar um recado. Mas antes disso, ele diz, olha, vai lá, chama Urias. Urias vem até ele e aí Davi ele diz, Urias, vai para sua casa, vai lá, coabita com a sua mulher, fica tranquilo, a guerra está indo bem, vai para sua casa. Aquele homem de integridade, aquele soldado de integridade, ele disse, Senhor, como que eu vou para minha casa se os soldados estão lá lutando? Não, eu não posso fazer isso. E ele não foi. E aí, quando Davi fica sabendo que ele não foi para casa, mas ele voltou para a batalha, ele manda chamar de novo. Não, chama ele de novo. E aí chamou o marido daquela mulher novamente e disse para ele, você não foi para sua casa? Eu falei para você ir. Não, vem cá, senta aqui, vamos ter um tempinho nosso aqui. E aí tomaram vinho e Davi embebedou aquele homem, porque Davi queria que aquele homem fosse para sua casa. Porque ele indo para sua casa, então, Davi começou a maquinar as coisas, né? Ele indo para sua casa, a mulher estava grávida, então ele indo, coabitando com a sua esposa, aquele filho, esse filho é meu, tá, mas é de Davi. Imagina se isso realmente funcionasse no entendimento de Davi, aí a criança nasce bem diferente do osso do pai. Que coisa mais terrível. Mas aí ele não foi para casa. No final das contas, ele ficou ali, na porta do rei. E Davi, então, ele pensou assim, puxa vida, eu preciso esconder esse negócio, porque
que o meu reino vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim quando ficarem sabendo que... Não, ninguém pode ficar sabendo disso. Deixa eu pensar. Ah, ok, já sei. Me dá um papel e uma caneta aí. Capitão Joabe, estou enviando Urias com este bilhete e eu estou dizendo para você, eu estou dando a ordem para que você coloque Urias na frente da batalha, junto com a força da luta ali, os poderosos. E os irmãos sabem, né, que quem está à frente da batalha são os primeiros a morrer, ok? E coloque ele na frente da batalha e ele ainda escreve assim, para que morra. E o interessante, olha que cruel, interessante não, cruel, é que o próprio Urias foi quem levou esse bilhete, entregou a Joabe. Então o capitão, obedecendo à voz do rei, colocou aquele homem na frente da batalha. E aí o que acontece é que realmente, para Davi, o plano funcionou, porque Urias foi morto. Opa! Que ótimo! Então mandaram mensageiros até Davi, dizendo assim, Davi, a batalha está indo bem, estamos vencendo, mas Urias morreu. A reação de Davi foi ainda mais cruel, porque a reação de Davi foi a seguinte, na batalha temos ganhos e perdas. O que importa é que nós estamos vencendo. E em outras palavras, Davi estava pensando assim dentro de si, o que importa é que agora ninguém vai ficar sabendo. Resolvido, problema resolvido. Esperou um tempo aquela mulher passar o seu luto, porque ela perdeu o marido, ela sofreu, e aí então, dias depois ali, passando o período de luto, Davi ele foi dar uma de bom samaritano. O que ele fez? Deixa que eu vou pegar essa viúva e vou cuidar dela como sendo a minha esposa. Irmãos, nós olhamos, quando nós lemos, né, histórias assim, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas na minha cabeça passa uma maquinação de tamanha maldade. E aí, Davi ainda pensando que poderia deixar isso encoberto, ninguém viu, então, quer dizer, o assunto morreu, mas alguém viu. E esse alguém que viu, foi dar um jeito na situação e repreender Davi. Deus viu. E Deus então chegou e Deus disse ao profeta Natã que fosse repreender Davi. Isso você encontra no capítulo 12 de 2 Samuel. O profeta Natã ele chega até Davi e ele conta uma história. E no final dessa história, pela reação de Davi, você vai ver a hipocrisia daquele homem. Natã ele chega para ele e diz assim, ó rei, deixa eu te contar uma história. Havia dois homens, havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos cordeiros, muitas ovelhas, vacas. Mas o homem pobre só tinha uma cordeirinha. Uma cordeirinha. E essa cordeirinha que esse homem pobre tinha, ele pegou aquela cordeirinha como um bichinho de estimação. Cuidava dela, alimentava ela. Aquela cordeirinha vivia dentro da casa dele. Toda a família gostava daquele bichinho, daquele animalzinho. Era um animalzinho de estimação, amado pela família. Mas certo dia, chegando um viajante, visitou o rico, que tinha muitas vacas e ovelhas. E esse rico desejou alimentar aquele viajante. E para alimentar aquele viajante, esse rico, ao invés de ele pegar das várias vacas e ovelhas que ele tinha, ele roubou aquela única cordeirinha que tinha aquele homem pobre. Matou aquele cordeiro, assou e ofereceu para alimentar o viajante. O que você pensa sobre isso? O rei Davi, naquele momento, ele se indignou. Digno de morte é esse homem. E tem outra coisa, além de morrer, antes de morrer, ele deve restituir quadruplicado. Porque era isso que descrevia a lei. Quando você rouba, você tinha que restituir quadruplicado. A lei de Moisés dizia isso. Digno de morte é esse homem. E o profeta então diz assim: você é esse homem. Você é esse homem. Agora o interessante, irmãos, e a gente já vai entrar no texto aqui, porque é importante a gente entender o que aconteceu, para nós podermos entender esse texto.
O interessante foi que, naquele momento, Davi ele teve outra oportunidade que muitas pessoas fazem, muitos de nós às vezes fazemos. Ele poderia ter tido a seguinte reação: mas espera aí, Natan, profeta, é o seguinte, quem mandou aquela mulher estar se banhando lá naquele momento? Quem mandou aquela mulher estar nua lá, se mostrando? A culpa não foi minha, a carne é fraca. Você sabe, a gente erra. Ou ele poderia ter dito assim, mas você não sabe as dificuldades que eu tenho passado. Você não conhece a minha vida. Se você soubesse do que eu tenho passado, você teria mais compaixão de mim. Ou seja, ele poderia estar mil e uma desculpas, irmãos, mas ao invés disso, ele diz algo importantíssimo que é chave no texto. Ele diz assim: certamente pequei contra o Senhor. E esse é o versículo chave daquele texto. Tendo entendido tudo isso, e logo depois, se você ler os demais capítulos, os capítulos mais adiante, você vai ver então que Davi ele colheu uma série de consequências ruins por causa daquele seu pecado. O bebê, apesar de ele ter clamado a Deus, ter jejuado, aquele bebê faleceu. Deus disse que a espada jamais, a luta, as brigas jamais se apartaria da sua casa. Deus disse que o inimigo dormiria com as esposas de Davi diante dos seus olhos, e se você observar os próximos capítulos, é justamente o que aconteceu. Cada coisa que Deus havia dito, cada consequência aconteceu realmente. Isso mostra para nós o quanto Deus é realmente sério naquilo que Ele fala, nas consequências. Então, tendo entendido isto, nós vemos aqui no Salmo 51 algo importantíssimo para nós, porque o Salmo 51, ele mostra aqui o raio-x do coração de Davi. Como Davi se sentiu diante de Deus quando ele entendeu que pecou contra o Senhor. Então aqui nos mostra exatamente o que acontece quando uma pessoa peca diante de Deus. Se nós queremos ter um relacionamento diante de Deus, um relacionamento com Deus de forma santa, de forma que agrade a Ele, de uma forma que nós realmente cresçamos espiritualmente, nós precisamos entender o que acontece quando nós pecamos. Nós precisamos ter um coração reto diante dEle. O nosso coração precisa estar limpo diante dEle para que possamos ter um relacionamento com Ele. Porque Deus não se relaciona com pessoas que permanecem no pecado. Nós lemos isso na introdução do culto em 1 João. Nós não fomos salvos para isso, nós fomos libertados do pecado, somos chamados de santos, recebemos uma nova identidade. Agora eu sou cristão, eu sou santo, eu sou justo e eu devo viver como tal. E para isso nós precisamos então ter um coração justo diante de Deus. Por que o coração é tão importante? Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, porque quando você consegue o coração de alguém, você consegue qualquer coisa. Coração é importante. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes de onde brota tudo. Fonte é isso, é de onde brota. De onde brota todas as coisas na nossa vida vem do coração. É justamente por isso que o próprio Jesus Cristo ele disse que do coração é que provém os adultérios, a fornicação, a maldade, toda espécie de pecados vem do coração. Jeremias 17:9 diz assim que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? É justamente por causa dessa perversidão do nosso coração e por causa desse engano, é que muitas vezes nós não queremos reconhecer diante de Deus nossos pecados, mas é muito melhor e muito mais fácil, conveniente, a gente dar desculpas, mas eu falei aquilo porque você falou comigo daquela forma. Não, eu fiz isso porque você fez aquilo. Não, eu só cometi tal pecado porque a minha carne é fraca, você sabe. Você sabe, eu ando tão fraco. E aí, todas essas desculpas são frutos de um coração enganoso. E irmãos, eu creio plenamente que quando nós nos desculpamos por causa dos nossos pecados,
É porque na realidade nós não temos o real entendimento, um entendimento pleno, mas um entendimento correto e justo da santidade de Deus. Porque quando nós entendemos que estamos diante de um Deus tão santo e tão justo, totalmente longe do pecado, apartado do pecado, um Deus que não tem absolutamente nada a ver com o pecado, muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Ele não pode contemplar, não pode ver o pecado, jamais. Quando nós tivermos um entendimento melhor a respeito disso, isso vai nos ajudar a entendermos o que realmente acontece quando nós pecamos diante de Deus. Então, nesse salmo, nós podemos ler uma oração que Davi fez quando confessou aquele seu pecado a Deus, o seu adultério, o seu assassinato. Então, esse salmo, irmãos, antes que você e eu comecemos a olhar para a vida de Davi com tamanha repulsa, sem olharmos para as nossas vidas da mesma forma, nós precisamos entender que esse salmo, assim como descreve o coração de Davi, ele alcança também o nosso coração. Salvos e não salvos, ele alcança o nosso coração, porque todos nós, salvos e não salvos, crentes e descrentes, nós temos algo em comum: somos pecadores. E falando para nós cristãos, por que é tão importante entendermos isso? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 28:9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se eu desvio os meus ouvidos de ouvir a lei, e claro que é lógico que ouvir não é simplesmente ouvir com os ouvidos, mas o ouvir no sentido de dar atenção e obediência. Quando o versículo diz que quando eu desvio os meus ouvidos da palavra de Deus, ou seja, eu não quero ouvir, não quero saber, e eu quero que a minha razão prevaleça ao invés da palavra de Deus, até a minha oração será abominável. Eu não sei o que isso causa em você, mas para mim, esse é um versículo muito forte. João 9,31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Temente a Deus e faz a sua vontade. Por isso é tão importante, irmãos, estudarmos sobre a santificação. Por isso é que em muitos estabelecimentos religiosos não se fala mais sobre a santificação. Porque para falar sobre a santificação é importante falar sobre esse assunto que nós estamos falando. E eu não sei de você, mas para mim, estudando esse assunto, cada vez que eu paro e me deparo com essas informações, eu levo um soco no coração. Por quê? Porque realmente é algo impactante. Por isso que eu falei para os irmãos, isso aqui é algo impactante. Mas, afinal de contas, Davi, ele revelou o que tinha no seu coração naquele momento em que ele pecou. Ele revelou um coração adúltero, mentiroso, falso, hipócrita, que vive de aparências, e um assassino. No entanto, esse mesmo coração adúltero, mentiroso, falso, hipócrita e assassino, foi o coração que Deus transformou e fez dele um grande servo dele. Então a minha intenção aqui hoje à noite não é simplesmente dar marretada aqui nos irmãos com a palavra. Não é isso. Embora a palavra de Deus ela está nos exortando nesse momento, mas a minha intenção é mostrar para todos, mostrar para nós, fazer-nos entender que a palavra de Deus ela nos mostra o nosso pecado, nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Deus em arrependimento, e assim Deus transforma o nosso coração e faz de nós grandes servos dele. Essa é a esperança. Nós não podemos falar sobre o pecado sem falar do perdão e a esperança de Deus, porque aconteceu isso com Davi. Mas para que haja esse perdão e essa esperança, nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero destacar aqui 4 pontos rápidos aqui, para a gente poder tirar uma conclusão no final. E o primeiro ponto é: o que acontece então quando nós pecamos? Qualquer pecado que cometemos, não importa a gravidade, é contra Deus.
Por que isso é tão importante? Porque na maioria das vezes nós não pensamos sobre isso. Davi, ele reconheceu isso, porque no versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei. Para mim isso soa um pouco estranho se eu não tiver o entendimento correto desse ponto. Por quê? Afinal de contas, Davi, ele não pecou contra Batseba? Sim. Davi não pecou contra Urias? Claro. Davi não pecou contra aquela criança que morreu por causa do seu pecado? Claro. Davi não pecou contra Joabe, dando aquele péssimo testemunho, o testemunho de um assassino? Claro. Davi não pecou contra os seus soldados por não ter ido apoiá-los na batalha, ou que, de acordo com as designações de um rei lá no Antigo Testamento, essa era a obrigação do rei Davi? Claro, Davi pecou contra os seus soldados também. Davi não pecou contra toda a nação de Israel? Lógico, porque ele era o líder, o rei da nação, e o rei da nação cometeu algo tão hediondo. Puxa vida! Mas no final de tudo isso, na realidade, Davi, ele diz: contra ti somente pequei. Não é que Davi está desprezando o fato de ele ter pecado contra outras classes de pessoas, mas o fato aqui é que, primeiro de tudo, o ponto principal do entendimento do rei Davi foi que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Aquele que comete adultério, ele peca primeiramente contra Deus e depois contra sua esposa. Aquele que de repente maltrata os seus filhos, ele peca primeiramente contra Deus e depois contra seus filhos. Aquele que de repente causa algum dano lá para o seu patrão, talvez na frouxidão do trabalho, talvez não trabalhando de forma adequada, trazendo prejuízo, ele peca primeiramente contra Deus e depois contra o seu patrão. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que cada pecado que nós cometemos, seja com quem for, diante de quem for, o primeiro de tudo que nós temos que entender é que nós pecamos contra Deus. Contra Deus. E deixa eu frisar uma coisa aqui: não importa a gravidade. Porque é muito possível que na maioria das pessoas, creio eu que na maioria das pessoas, quando se fala sobre esse assunto, nós somos imensamente tentados a pensar assim: pelo menos eu não sou um adúltero, não sou um assassino, né? Eu nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, pago os meus impostos, sou um cidadão exemplar, frequento a igreja, sou dizimista, sou promessista de fé para os missionários, né? Ou seja, acho que esse assunto alcança outras pessoas que são piores. Mas, irmãos, cada pecado que nós consideramos pequenos é contra Deus. Cada pecado. Davi, ele disse então em 2 Samuel 12, versículo 13: pequei contra o Senhor. Contra o Senhor. Então a questão é que sempre pensamos que os nossos pecados atingem somente as pessoas, mas primeiramente pecamos contra Deus. Pecamos contra Deus. Esse é um conceito muito importante, irmãos. Eu já dei esse testemunho aqui uma vez, mas até que os meus filhos compreendam isso, até que eles compreendam, é muito importante. Cada vez que a gente vai corrigi-los com a vara, que é bíblico, a gente conversa: olha, filho, filha, você fez errado, você pecou. Quem ficou triste com o seu pecado? O papai? Sim, mas quem mais ficou triste com o seu pecado? A mamãe? Sim, mas quem mais ficou triste com o seu pecado? E é importante que eles cheguem a entender: o papai do céu, Deus ficou triste com o seu pecado, e por isso o papai precisa te corrigir. E aí tem aquela parte, né, que talvez a gente não fala, mas a gente pensa, né? Isso vai doer muito mais em mim do que em você. E dói mesmo.
Mas é preciso. Será que nós enxergamos a abrangência dessa verdade, irmãos? Quando nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos primeiramente contra Deus. Quando os filhos desobedecem aos pais, eles pecam contra Deus. Quando o marido não ama a esposa, ele peca contra Deus e vice-versa. Quando nós pecamos contra o próximo, nós pecamos contra Deus. Ao final das contas, sim, não estou dizendo que nós pecamos uns contra os outros, pecamos contra pais, pais pecam contra filhos, mas na verdade o ponto mais importante do entendimento correto é: pecamos contra Deus, e Davi reconheceu isso. Todo pecado é contra Deus. Então, ele reconhece ali que em iniquidade foi formado já com a natureza pecaminosa e tudo mais. Justamente por isso ele pede purificação. Você observou ali? Próxima verdade que nós encontramos é: quando pecamos, precisamos de purificação, porque o pecado suja a nossa vida. Não importa o tamanho desse pecado, não importa o que for. Se for simplesmente uma palavra torpe, uma mentira que aos nossos olhos é algo pequenininho, uma palavrinha meio torta um com o outro, irmãos, tudo isso suja, mancha. Ah, mas isso aqui que eu fiz não foi por mal, é tão pequenininho, é um negócio tão insignificante. Não faz diferença, porque nós estamos diante de um Deus santo. E todo pecado, tudo que vai contra a palavra de Deus é pecado. Tudo, qualquer coisa, por menor que seja. Então, o pecado, ele suja as nossas vidas, suja o nosso coração, ele mancha o nosso caráter, ele mancha tudo aquilo que nós somos. Por isso, Davi pediu purificação. Você viu aqui no versículo 7? Purifica-me com hisopo. Ele disse no versículo 2, né? Lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Ele está clamando aqui por purificação. Agora, algo interessante, no versículo 7 ele diz: purifica-me com hisopo. Por quê? Você sabe o que é hisopo? Conhecem, né? Muitos irmãos aí conhecem. Quando você estuda a palavra de Deus, lembrando que isso aqui é um salmo, é um poético, é uma poesia, e a poesia, né, todos os salmos eles trazem analogias, né, metáforas e tudo mais. Davi não está dizendo aqui: Senhor, pega lá uns galinhos de isopo, né, faz um chá e joga em mim. Não, não é isso que Davi está dizendo. E nem: Senhor, pega lá uma vara de isopo e dá nas minhas costas porque o isopo vai me purificar. Não é isso, irmãos. Mas se você verificar lá na palavra de Deus, em Levítico 14, versículos 1 a 4, o hisopo, essa plantinha, né, aquela planta que normalmente a gente usa fazendo chás, né, mostra ali em Levítico 14, versículos 1 a 4, que ele era utilizado no tratamento de leprosos. Está lá. E não é só isso não, irmãos. No capítulo 19, versículos 14 a 19, esse mesmo hisopo, ele era usado para purificar uma pessoa quando ela tocava em um cadáver. Olha só. Então, quando nós entendemos isso, então nós podemos entender um pouco melhor o que Davi quis dizer. Senhor, eu me sinto como alguém que tocou num cadáver. Senhor, eu me sinto tão sujo como um leproso, tão contaminado como um leproso. E por isso, Senhor, me purifique com hisopo. Então, por isso Davi disse, usou essa metáfora do hisopo, porque ele estava clamando por purificação. E a palavra de Deus diz, irmãos, que 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Porque quando pecamos, nós precisamos de purificação. Sabendo isso, nós podemos ver o quanto Davi se sentiu sujo e impuro. Por isso, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele se sentia impuro. Versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu chamo a sua atenção para esse versículo porque Davi, ele não está pedindo de volta a sua salvação. Ele está pedindo de volta a alegria da sua salvação. A alegria. Por quê? Porque o crente, quando ele peca, ele não perde a salvação, mas a alegria vai embora.
Ou será que há algum de nós que quando nós erramos diante de Deus a gente fica feliz e regozijante? Na verdade, pode ser que naquele momento a gente se sinta prazeroso, mas como eu disse no domingo passado, é como um algodão doce. Você pega uma bola de algodão doce e coloca na boca, por alguns segundos aquele algodão vai trazer um sabor delicioso e adocicado, mas depois some. Interessante, né? Você coloca na boca aquele pedação de algodão doce, a gente até dá uma compactada naquela bola de algodão doce, coloca na boca e some. Pecado é assim. O pecado é assim. Por isso o versículo 14, ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Porque Davi estava se sentindo um homem sanguinário. Afinal de contas, ele matou um soldado, uma criança morreu por causa dele. Então ele diz: livra-me dos crimes de sangue. Davi, ele se sentiu sujo. E aí, por isso, quando pecamos, precisamos de quebrantamento, porque o pecado endurece o nosso coração. No versículo 17, Davi diz assim, versículo 16: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Você vê que Deus está começando a trabalhar no coração. Primeiro ele reconhece que pecou contra Deus, além de pecar contra todas aquelas pessoas, ele pecou primeiramente contra Deus. Depois ele sente o peso do seu pecado e reconhece que aquele pecado ele sujou a sua vida. E aí agora ele pede por quebrantamento. Ele chega diante de Deus com o coração quebrantado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Sacrifícios são coisas que podemos oferecer diante de Deus. Todas as coisas que buscamos fazer para Deus. Aí nós nos voltamos até para aquele conceito que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Lá no capítulo 5, Jesus ele ensina sobre isso. Ele diz: olha, antes de oferecer a sua oferta lá diante do altar, deixa a sua oferta lá e vai consertar a sua vida. Depois, vem e oferece a sua oferta. Muitas vezes deixamos de ser como o rei Davi, que chegou quebrantado diante de Deus, mas nós começamos a agir como o seu antecessor, que foi o rei Saul. Se lembra como foi o reinado de Saul? Por um momento estava indo bem, mas houve um momento em que Deus deu uma ordem para ele, ele desobedeceu expressamente a ordem do Senhor, e aí depois, no final das contas, quando ele estava voltando da sua desobediência, lá em 1 Samuel capítulo 15, caso você queira olhar. Aí voltando da sua obediência, ele diz assim: ó, cumpri a ordem do Senhor. Fiz tudo que eu deveria fazer. E aí o profeta Samuel diz para ele assim: fez mesmo? Porque eu estou escutando aqui os frutos da sua desobediência berrando. Né? Se você quer entender melhor a analogia, leia 1 Samuel capítulo 15, você vai entender que berro era esse, tá bom? mas é isso. Nós precisamos de quebrantamento. E aí, por fim, algo que nós não podemos esquecer é que Deus está pronto a perdoar qualquer pecado que cometemos, não importa a gravidade, não importa. Versículo 4, novamente eu quero ler com os irmãos, diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi ele reconhece o seu pecado diante de Deus e diz: mas o Senhor vai ser puro quando julgar. E Deus traz juízo, mas aí quando nós nos submetemos ao juízo de Deus, repreensões, a palavra nos mostrando a nossa imagem, como eu disse, aí então Deus, Ele está pronto a perdoar. Está pronto a perdoar. Você viu ali no final do versículo 17? A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Salmo 86, versículo 5 diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Irmãos, nós temos um Deus que está pronto a perdoar, mas para isso nós precisamos reconhecer, e Ele está pronto a perdoar. Você pode ler comigo esse versículo de 1 João 1,9? Se você conseguir ler ali o tamanho da letra, né? Leia comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9, uma grande verdade que nós temos. Deus está pronto a perdoar e purificar. Depois que nós chegamos diante de Deus com o coração arrependido e contrito, o Senhor nos perdoa, nos purifica, e foi justamente o que Ele fez com Davi. Quando você vê a trajetória de Davi, você vê que Deus trabalhou através dele. Davi foi um grande servo de Deus, pecou, errou feio, mas ele foi um grande servo de Deus, e o que fez dele um grande servo de Deus não foi a ausência do pecado, obviamente que não, nós acabamos de ver. Mas o que fez dele um grande servo de Deus foi justamente o reconhecimento do pecado. O reconhecimento. E é isso que faz de nós grandes servos de Deus, usáveis nas mãos dele. Porque no final das contas, todos nós queremos ser usados. Cantamos sobre isso, né? Usa-me. E do que adianta nós cantarmos usa-me, Senhor? Mas se nós não somos usáveis nas mãos dele. Deus de repente olha para nós e diz: olha, eu gostaria muito de usar a sua vida, mas desse jeito não dá. Eu não posso usar um vaso sujo. Mas quando nós chegamos diante de Deus reconhecendo o nosso pecado, o Senhor, Ele nos purifica. Então, irmãos, que nós concluímos com tudo isso. A conclusão de tudo isso é que nós pecamos contra Deus. Precisamos de purificação, precisamos de quebrantamento e precisamos do perdão de Deus. É isso que nós precisamos. Então, por que são importantes essas verdades? Porque elas nos ajudam a compreender que qualquer pecado é contra Deus. Porque nos ajudam a entender o que realmente acontece quando pecamos contra Deus. Porque nos ajudam a evitar o pecado. E porque nos mostram que mesmo quando pecamos, há esperança no perdão e na misericórdia de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos de quebrantamento. Quebrantamento. Então nós não devemos brincar com o pecado, mas precisamos entender o que acontece. Afinal das contas, uma ideia maravilhosa, né, um conceito importantíssimo que aprendemos é o seguinte: quando pecamos diante de Deus, Ele traz purificação, quebrantamento e perdão a todo aquele que chega diante dele com o coração arrependido e contrito pelo reconhecimento do seu pecado. O reconhecimento traz arrependimento e contrição. E esse arrependimento e contrição faz com que chegamos diante de Deus buscando perdão e purificação. E Deus nos perdoa, nos purifica e nos usa. Mas enquanto nós ficamos, muitas vezes, nós fazemos isso. Precisamos ser sinceros. Enquanto nós às vezes colocamos desculpas nos pecadinhos que temos, aqueles pecados de estimação, né? Aquela invejinha, aquele orgulhozinho pequenininho que sobe e nos dá uma levantada, né? Aquele pensamentozinho errado, aquela cobiça, por mais simples que seja, aquele desejo por glória, aquela palavra indevida, aquele jeito que, esse é o meu jeito, aquele jeito que não é bem o ideal, né? De acordo com a palavra de Deus. Ou seja, que são coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas diante de Deus é pecado. Quando nós chegamos diante dele, clamando pela sua graça e misericórdia, ele nos perdoa e nos ajuda. Amém? Foi isso que ele fez na vida de Davi, e ele quer fazer na vida de cada um de nós, a cada dia. Porque a cada dia nós pecamos. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, amados, Deus é bom e Ele traz perdão para nós. Vamos ficar de pé?